Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. João capítulo 11, versículo 47. Glória a Deus. Seja Deus glorificado por mais essa oportunidade. Sempre muito honroso ministrar aqui. Fica registrada aqui minha gratidão ao nosso pastor Silas, meu querido amigo pastor Odilton Ângelo, conselheiro, amigo, Deus o abençoe. Obrigado, pastor Jean, pastor Lucas, privilégio de estar com os senhores nesse altar. Todos os demais irmãos, muito honroso estar aqui nesse altar hoje com vocês. Pastor Antonieta Rosa, feliz aniversário, Deus abençoe a senhora. Uma referência para mim. Ouvi muito a senhora nos debates de rádio, ainda eu adolescente, aprendi muito com a senhora. Deus abençoe sua vida, parabéns, tá bom? Minha amiga Raquel Melo, o pessoal pensa que nós somos irmãos. Nós somos irmãos de pai, mãe e sangue. Pai é Deus, a mãe é a Devec. O sangue é de Jesus. Marcão, meu amigo, bom te ver. Um dia eu vou ficar forte igual você. João 11, 47, diz só esse versículo, e eu quero fazer uma exposição do texto. Então, se você puder e quiser manter sua Bíblia aberta, vai ser bom, porque eu vou discorrer o texto aqui, de maneira bem objetiva, mas eu pretendo fazer uma exposição aqui de João 11. Mas vamos usar só o verso 47 como base, por favor, que diz assim: depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Amém. Irmãos, a ressurreição de Lázaro é um milagre exclusivo do Evangelho de João. Só João narrou esse milagre. João selecionou 7 milagres de Jesus. Há quem acredite que no capítulo 21, a pesca dos 153 grandes peixes também seja um milagre, mas não foi catalogado como tal. Eu fico com os 7, terminando aqui na ressurreição de Lázaro. E no verso 47, tem uma chave de interpretação aqui, por isso que eu fiz questão de ler, porque depois da ressurreição de Lázaro, os fariseus dizem: esse homem faz muitos sinais. João fez questão de registrar assim. O que nós faremos com esse homem? Falando a respeito de Jesus. Qual é a chave aqui? É que João não chama os milagres de Jesus de milagres, ele chama de sinais. João relata 7. Primeiro sinal, transformação da água em vinho, João 2. João 4, segundo sinal, a cura do filho do oficial de Herodes, a uma distância de aproximadamente 30 quilômetros, com uma palavra só, Jesus restaurou a saúde do garoto. Terceiro sinal, a cura do homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda. O quarto sinal, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. O quinto sinal, Jesus acalmando a tempestade. O sexto sinal, João 9, a cura do cego de nascença. E o sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. Por que João chama os milagres de sinais? Todos vocês sabem, somos a igreja da palavra. O Evangelho de João ele tem um cunho apologético. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, por volta do ano 90. João foi o último apóstolo a morrer, morreu de morte natural. Todos os outros morreram pelo viés do martírio. João morreu de causa natural. Jesus havia prometido isso a ele. E no final do primeiro século, a igreja primitiva começou a ser bombardeada pelo gnosticismo, uma seita herética. E dentro da doutrina agnóstica, eles afirmavam que Jesus não era Deus, que Jesus era um ser enviado por Deus. E aí João vai combater essa heresia escrevendo esse evangelho. Quando João escreve esse evangelho apologético, que é apologia, a defesa de algo, a defesa da fé no caso aqui. Quando João escreve esse evangelho, os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, lembrando que Marcos foi o primeiro a ser escrito, eles já circulavam pela igreja primitiva no mínimo 2 décadas. E João vem agora complementando, defendendo a divindade de Jesus. Por isso que no início do livro, João começa o prólogo, a introdução, dizendo: no princípio era o verbo. E o verbo não era um ser enviado por Deus. O verbo era Deus. João está defendendo a divindade de Jesus. E por que ele chama milagre de sinal? Usando um exemplo bem prático e bem comum. Você está dirigindo o seu carro, suponhamos, pela Avenida Brasil. Você vê uma placa: Shopping Via Brasil. Quando você chega no shopping, a pergunta que eu te faço: o shopping é do tamanho da placa? Não. O shopping é muitas vezes maior do que a placa. Porque a placa é só um
sinal. É isso que João está querendo dizer. Por quê? Porque todo sinal é menor do que o objeto para onde ele aponta. Todo sinal é menor do que o objeto para onde ele aponta. Então João está dizendo o seguinte: ele transforma água em vinho, mas isso é só um sinal, ele faz muito mais. Ele cura 30 quilômetros de distância, mas é só um sinal, ele faz muito mais. Ele levanta alguém que está 38 anos paralítico, mas é só um sinal, ele faz muito mais. Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, mas é só um sinal, ele faz muito mais. Ele acalma a tempestade, mas é só um sinal. Ele criou o mar e o vento, ele é o dono de tudo. Ele restaura a visão do cego, mas é só um sinal. Ele cura a cegueira da alma. Ele ressuscita Lázaro, morto depois de 4 dias, mas é só um sinal. Um dia todos que morreram nele ressuscitarão. Então é só sinal. Por isso que João chama de sinal. E o 7º sinal, a ressurreição de Lázaro, aconteceu pouco antes do Calvário. Na verdade, foi esse milagre que deu start para que os fariseus, os religiosos, o sinédrio, onde haviam os fariseus, começassem a perseguir Jesus com o intuito de matá-lo. Eu queria, junto da igreja, de maneira bem objetiva, caminharmos aqui no texto para tirarmos algumas lições, aprendermos alguma coisa nesse capítulo 11. Então vamos para o verso 1, por favor. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Repare que o nome da aldeia está atrelado ao nome dessa família. Não sabemos aqui o nome dos pais dessa família, mas quando falava de Betânia, lembrava-se de Marta, Maria e Lázaro. Falava de Marta, Maria e Lázaro, lembrava de Betânia. Jesus era amigo dessa casa, amigo dessa família. Por muitas vezes Jesus passou por ali para fazer refeições com essa família. Essa família tem um vínculo de amizade com Jesus muito forte, tão forte que por pelo menos aqui, 3 ou 4 vezes no texto, o texto fala que Jesus os amava. Para começar, no verso de número 3, quando Marta e Maria mandam um recado, elas dizem: está enfermo aquele que tu amas. No verso 5 diz: Jesus amava Marta, sua irmã, no caso Maria, e Lázaro. Quando você vai lá no verso de número 36, disseram, pois, os judeus: vede como o amava, depois que Jesus chorou. Então só aqui, a guisa de introdução, por 3 vezes aparece no texto: Jesus amava, Jesus amava, Jesus amava. Que lição nós extraímos disso aqui? É que essa família é alvo do amor de Deus, mas ainda assim passam por adversidades, porque ser alvo do amor de Deus não me isenta das intempéries da vida. Ser alvo do amor de Deus não me isenta, não me blinda das dificuldades da vida. Jesus não me prometeu imunidade das dificuldades da vida. Prometeu imanência, uma vida com começo, meio e fim. Mas não prometeu imunidade. Ser alvo do amor de Deus não te isenta de ter crises, problemas, luto, dor. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que pode ter entrado questionando: mas eu não sou alvo do amor de Deus, por que eu estou passando por essa adversidade? Porque ser alvo do amor de Deus não nos isenta de passar isso. E guarde o que eu vou lhe dizer: nem tudo Deus vai explicar para você. Existem dores que não têm explicação. Uma frase de Charles Erdman que eu gosto muito. Charles Erdman, certa feita, disse que o sofrimento é um mistério que nem sempre conseguimos desvendar. Mas o fato é que nada nos separa do amor de Deus. Ele te ama do mesmo jeito. Então, essa família é alvo do amor de Cristo, mas passa por uma adversidade. Todo mundo conhece a história, estou chovendo no molhado. Lázaro fica enfermo, e essa enfermidade é tão grave que ela evolui à morte. Leva ao óbito, evolui ao óbito. Mas quando Lázaro ainda está enfermo, Marta e Maria, o verso 2, diz que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com cabelo, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E João está fazendo uma referência do capítulo 12. Como o evangelho foi escrito depois dos episódios, então João cita o que ele ainda vai escrever, mas quem estava lendo sabia do assunto que João estava falando. Então o texto não quer dizer que o texto esteja errado, é que João está fazendo uma referência do que ele ainda vai escrever, mas quem estava lendo já conhecia a história. E aí no verso 3 diz que Marta e Maria mandaram dizer a Jesus que Lázaro, aquele a quem Jesus amava, estava enfermo. E repare que Marta e Maria não apelaram para o amor de Lázaro para com Jesus, mas o amor de Jesus para com Lázaro. Elas não disseram assim: está enfermo Lázaro, aquele que te ama. Disseram: está enfermo Lázaro, aquele que tu amas. Porque o milagre não acontece por causa do meu amor por ele, mas por causa do amor dele por mim. Porque o nosso amor falha. O nosso amor pode ser sazonal.
Nosso amor pode fraquejar, mas o amor dele, não tem nada que eu faça para ele me amar menos. Não tem nada que eu faça para ele me amar mais. Ele nos ama de maneira incondicional. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas, e o amor presta socorro. Por que elas apelaram para o amor de Cristo? Porque pensaram que Jesus de imediato responderia. Só que aí o texto segue dizendo, por favor, se você quiser me acompanhar, verso 4. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus diz: olha, não é para a morte, mas é para a minha glória e para a glória do meu Pai. Mas Jesus disse que não era para a morte, mas Lázaro morreu. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? O que Jesus está dizendo não é que Lázaro não morreria, mas que a última palavra, mas que a glória, mas que o triunfo não seria da morte, mas dele. Não é a morte quem vai ter a última palavra nesse caso, sou eu. Então não é para a morte, ou seja, não é para a glória da morte, é para a glória do Deus Pai e para a glória do Deus Filho. É isso que Jesus está dizendo no texto. E aí o verso número 5, nós lemos, diz que Jesus amava essa família, e o verso 6 diz, e esse verso 6 é intrigante: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aí, por favor, vá lá até o verso 17 agora. O texto diz: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Eu vou dizer por que eu comecei a ministrar essa mensagem sobre Lázaro, há muitos anos atrás. Certa-feira eu estava assistindo um programa de televisão, e tinha um cético, um ateu na verdade, querendo refutar a Bíblia Sagrada, dizendo que a Bíblia se contradizia. Havia contradições na Bíblia. E ele disse que, como é que Jesus fica 2 dias, e aí quando ele chega, Lázaro já está morto há 4? Então será que quando Marta e Maria mandaram o recado, Lázaro já estava morto há 2? Então ele falou, tem um erro no texto. Eu falei, gente, que falta de entendimento. É só ler mais um pouquinho que você descobre. E por que esse ateu pensou isso? E por que muitos irmãos têm dificuldade de interpretar o texto? Por causa do verso 18. Porque no verso 17 diz: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Mas o verso 18 diz, aí João abre um parêntese: ora, Betânia distava ou distanciava de Jerusalém quase 15 estádios, ou seja, 3 quilômetros aproximadamente. Aí o verso 19, muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. O verso 18 não é complemento do 17, ele é a introdução do 19. Vou repetir. O verso 18 não é complemento do 17, é a introdução do 19. O 17 diz, Jesus chegou, Lázaro estava morto há 4 dias, enterrado. Aí João diz, como Betânia ficava perto de Jerusalém, verso 19, os amigos de Marta e Maria, os judeus que moravam em Jerusalém, foram consolar. Ou seja, os amigos chegaram mais rápido que Jesus. Essa é a interpretação do texto. Mas por que eu estou citando isso aqui? Porque aparece um quinto personagem implícito nessa história, que ajuda a entender essa trama. Porque no verso 3 diz que mandaram dizer a Jesus. E no verso 4 diz, Jesus ouviu. E depois ele fica 2 dias no mesmo lugar que ele está. Então ele fica 2 dias depois de ouvir um recado. E o texto diz, e elas mandaram dizer. E depois o texto diz, Jesus ouviu. Se elas mandaram dizer, não foram elas quem falaram. Elas mandaram dizer, Jesus ouviu. Então nós temos 5 personagens aqui: Marta, Maria, Lázaro, Jesus e um mensageiro que a gente não sabe o nome, que apareceu na história. Mas ele está aqui. Marta e Maria disseram, vai lá, alguém avisa. E aí alguém pensa, então Jesus estava em Jerusalém. Não, ele não estava em Jerusalém. Por que ele fica 2 dias e quando chega está a 4? E o que esse mensageiro tem a ver com o negócio? Vamos para o contexto do texto, por favor. João capítulo 10, verso 40. Vai marcando aí. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Lembrando que o texto original não tem capítulo e versículo, então é uma narrativa só. Capítulo 10, qual o contexto? Jesus está na festa das luzes, festa da dedicação, festa do Hanukkah. 200 anos antes de Cristo, os macabeus retomaram o templo do governo helênico, quando havia sido sacrificada uma porca no altar, por Epifânio. E quando eles retomaram o templo, foram queimar azeite no castiçal, e só tinha azeite para 1 dia, e milagrosamente ele queimou 8. Então estabeleceram a festa do Hanukkah, a festa das luzes. E no capítulo 10, Jesus estava na festa do Hanukkah. Só que no verso 30, ele disse assim, eu e o Pai somos um. Aí os judeus quiseram apedrejá-lo. Verso 40, ele se retirou para além do Jordão. Não a quem, não é antes do Jordão, é depois do Jordão. Então onde Jesus estava quando ele recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro? Ele não estava em Jerusalém, ele estava além do Jordão.
Ouvi um meu Deus na esquerda, vou repetir. Jesus não estava em Jerusalém, o contexto é claro, ele estava além do Jordão, onde João batizava. E onde é que João batizava? Na Pérea, que dá 30 quilômetros de Betânia. Aí a conta fecha. Por quê? 30 quilômetros é caminho de um dia. Então Marta e Maria chegaram para o mensageiro e falaram, vai até Jesus. O mensageiro leva um dia. Fala com Jesus. Jesus fica 2. Já temos 3 dias. E leva mais um para chegar em Betânia. A conta fechou. Que diferença faz isso? O que o mensageiro tem a ver? É que Marta e Maria disseram assim, vai lá e avisa Jesus. Quando o mensageiro saiu, Lázaro morreu. Porque quando ele volta, Lázaro já está morto. Porque quando Jesus chega, já tem 4 dias que Lázaro está morto e enterrado. Então, por analogia, por inferência, nós descobrimos o quê? Que assim que o mensageiro sai, Lázaro morre. Só que quando o mensageiro chega diante de Jesus, Jesus diz, fala que não é para a morte. Aí o cara volta no segundo dia. Quando chega lá, imagina Marta e Maria esperando. O que Jesus mandou dizer? Mandou dizer que não é para a morte, só que nós enterramos Lázaro ontem. Eu preciso te dar uma notícia aqui. De vez em quando você vai receber uma palavra profética aqui no culto, e quando chegar em casa o problema vai estar pior do que quando você deixou. Por isso que eu amo a Bíblia, que a Bíblia não é um livro de utopia. Alice no País das Maravilhas. Tem dia que o diagnóstico vai piorar, o remédio vai parar de fazer efeito, a porta vai fechar, mas você está debaixo de uma palavra. Aí você tem 2 opções, ou você se cala diante da situação, ou diz aquilo que ele mandou você dizer. Não é para a morte, é para a glória dele. Piorou, mas ele vai ser glorificado. Ficou mais difícil, mas ele vai ser glorificado. A porta fechou, mas ele vai ser glorificado. Parece que não tem jeito, mas ele vai ser glorificado. Não sei de que jeito, não sei como, não sei que dia, não sei que hora, não sei quando ele vem, não sei o que ele vai fazer, mas eu creio que o nome do meu Deus vai ser glorificado. Você crê em palavra profética? Então Deus vai colocar uma palavra de vitória na sua boca aqui essa noite. Para você liberar diante da circunstância mais complicada da sua vida. Quando a situação piorar, você tem uma palavra na boca. E a palavra é, o nome do meu Deus vai ser glorificado nesse negócio. É o que o mensageiro faz. E aí Jesus fica mais 2 dias, com um dia de viagem do mensageiro, 3. Verso de número 7, por favor. Depois disso, disse aos discípulos, no caso, 3º dia, 2º dia que ele estava no mesmo lugar, um dia do mensageiro, ao 3º dia, no caso. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Olha o texto. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus, porém, respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Do que os discípulos estão se referindo quando disseram assim? Queriam te apedrejar agora lá. Capítulo 10, verso 30 e 31. No verso 30, no meio da festa do Hanukkah, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Olha aí, João 10, 31, marca o texto aí. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Então os discípulos falaram, peraí Senhor, queriam matar o Senhor lá agora. E o Senhor vai voltar para lá? Ele disse, vou, porque não tem 12 horas no dia? Tem, então tem que trabalhar enquanto é dia, enquanto tem luz. Porque vai chegar a hora que a luz vai ser tirada desse mundo. E que luz é essa que ele está se referindo? Ele mesmo. João capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Ele é a luz do mundo. Ele está dizendo, sabe por que eu tenho que ir lá? Porque eu ainda estou nas 12 horas que o Pai me deu. Mas vai chegar a hora que a luz vai ser tirada, que eu não vou estar mais aqui. Então eu estou no tempo que Deus me deu para trabalhar. São as minhas 12 horas. É uma figura de linguagem. Porque noite na Bíblia está associada à dificuldade. O salmista diz no Salmo 30, verso 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Então, dia ligado à alegria, noite ligada à complexidade, à dificuldade. Jesus diz, tem 12 horas no dia, mas vai chegar a noite, quando a luz vai ser tirada. Então ele está falando, eu ainda estou aqui para fazer isso, então eu preciso ir lá. Mas vai chegar a hora que eu não vou estar mais aqui. E os discípulos preocupados com a pedra dos fariseus. E Jesus está dizendo, fica tranquilo que eu não vou morrer. Sabe por quê? Porque eu ainda estou no tempo que o Pai me deu. Porque enquanto eu estiver vivendo o tempo de Deus, ninguém me para, ninguém me segura. Pedra não me mata. Talvez eu tenha vindo aqui dizer para alguém, enquanto você estiver vivendo dentro do tempo que Deus te deu, fica tranquilo que pedra de fariseu nenhum vai te fazer retroceder ou parar o seu propósito. Tem alguém comigo nessa palavra? Eu preciso que mais uns 4 ou 5 acreditem nela.
Sabe por que você não vai parar agora? Porque você está vivendo o tempo de Deus para a sua vida, para a sua casa. Foi o que o pastor Odilton disse aqui na ministração da oferta. É o tempo da chuva, é o tempo da bênção, é o tempo do dia. São as 12 horas que o Pai te deu. Então siga a sua jornada, não tenha medo. Vai, atravessa o Jordão, vai para a Judeia, vai para Jerusalém, vai para Betânia. Cumpre o seu propósito. O diabo não vai te parar, o inferno não vai te fazer retroceder. Viva o tempo de Deus para a sua vida. Eu estou nas minhas 12 horas, então eu preciso ir. Eu estou no meu tempo, então eu vou. Aí o texto segue dizendo, verso 11: mas falou, assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, não é só meu, é de vocês também, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Verso 12: disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está tudo bem, ele está salvo. Aí Jesus falou: não entenderam, não pegaram. Vou repetir. Jesus falou: para de graça. Mas Jesus dizia da sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro morreu. E folgo por amor de vós. Irmão, marca esse verso 15. Por quê? Porque no verso 15 está a resposta por que Jesus demorou. Por que ele ficou no mesmo lugar? Por que ele ficou? Ele mesmo responde, olha o que ele diz no verso 15: e folgo por amor de vós de que lá eu não estivesse. Sabe para quê? Aí ele diz: para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Sabe por que eu estou aqui há 3 dias ainda? Por amor de vocês. Para vocês acreditarem no que eu vou fazer. Por quê? Porque eles já tinham visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo, em Lucas 8, que tinha acabado de morrer. Já tinham visto Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, que estava chegando no cemitério. Agora morto e enterrado há 4 dias. Então eu segurei um pouquinho, porque vocês vão ver algo que nunca viram. Eu segurei um pouquinho aqui, porque o que vocês vão ver, vocês nunca imaginaram. Porque dentro da cultura judaica, acreditava-se na psicopaniquia. O que é psicopaniquia? Acreditava-se que até 3 dias a alma ficava próxima ao corpo. Então quando alguém ressuscitava até 3 dias, tinha uma explicação mais ou menos lógica dentro da cultura judaica. Jesus disse: espera o quarto. Espera o quarto para ver. Aleluia! Aleluia! Não está demorando não, ele está melhorando o que ele vai fazer na sua vida. Eu vou liberar a palavra: quando chegar vai ser melhor do que você pensou que seria. Vai ser maior do que você pensou que seria. Só quem está comigo nessa palavra, ergue essa mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque vai ser melhor do que você imaginou. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Por amor a vocês eu não fui. Aí no verso 16, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Tomé falou: então já que Lázaro morreu, queriam matar o Senhor, nós vamos para morrer também. Tem 2 linhas de interpretação aqui. Há quem veja Tomé falando de coragem, então vamos para morrer com o Senhor. Se apedrejar o Senhor, apedreja a gente também. Apedreja a gente também. Mas há quem olhe e veja sarcasmo. É a interpretação que eu faço. Tá? Eu não consigo ver Tomé num ato de bravura aqui não. Olhando, puxando a capivara dele, Tiago, o histórico de Tomé, é mais fácil, ele está sendo sarcástico. Então vamos morrer também. Morre Lázaro, morre o Senhor, morre eu, morre todo mundo. Vamos morrer. É exatamente. Então vamos lá. Aí o verso, por que ele está pensando em morrer no verso 16? Porque ele está preocupado com a pedra, com as pedras que estão na mão dos religiosos. Qual o medo de Tomé? A pedra que está na mão dos fariseus, as pedras pequenas. Usando a palavra que o português oferece, Jesus está, entre aspas, preocupado com a pedra do túmulo de Lázaro. Tomé preocupado com a pedra na mão do fariseu. Jesus preocupado com a pedra no túmulo de Lázaro. Tomé preocupado com a pedra na mão do fariseu. Pergunta que eu te faço: o milagre está atrás da pedra da mão do fariseu? Ou atrás da pedra do túmulo de Lázaro? Qual pedra maior? A que está no túmulo de Lázaro ou que está na mão do fariseu? Então o diabo não é onisciente, mas não é burro. Ele sabe que tem uma pedra gigante para Deus remover lá na frente. Ele tenta usar pedra pequena aqui para te impedir de chegar na pedra maior.
Mas pedra pequena nenhuma vai te impedir de chegar no lugar que Deus tem reservado para a sua vida. O diabo tenta jogar algumas distrações, algumas pequenas distrações. É um disse-me-disse, é uma calúnia, é um negócio menor aqui, pensando que você vai mudar de rota por causa da pedra pequena. Mas você tem um alvo, tem um foco, tem um objetivo, tem uma pedra maior para ser removida lá na frente. O milagre maior me aguarda lá no futuro, então não vou parar. Vou liberar a palavra, quem quiser pega. Você não vai parar por causa das pedras menores. Você vai seguir a sua jornada até o lugar que Deus quer. Não tenha medo de pedra pequena. Tem uma pedra maior para ser removida. Aleluia! Eu vou incomodar quem está do seu lado pela primeira vez. Vocês sabem que eu não faço muito isso, mas me ajuda aí. Fala para os dois, a pedra pequena não vai te parar. Diga aí, pedra pequena não vai te parar, vai não. Tem uma pedra gigante para Deus remover na sua vida lá na frente. Tem uma porta gigantesca para ser aberta. Então não para agora por causa dessa pedra pequena. Continua. Não dá onde tomar não. Verso 17 nós lemos, 18 e 19, Jesus chega, tem 4 dias, Betânia e Jerusalém, 3 quilômetros, os amigos de Marta e Maria foram consolar, verso 20, ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saíram ao encontro, Maria porém ficou assentada em casa. Por quê? Porque a casa está cheia de visita, alguém tinha que ficar lá, recebendo as visitas, que foram consolá-las. Então era falta de educação, sair as duas, então vamos lá, você vai e eu fico e você vai. Maria ficou e Marta foi correndo. Jesus ainda nem tinha entrado em Betânia. Verso 21, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, ARC. E dia aqui está com D maiúsculo. Quantas traduções estão assim, com D maiúsculo? Por quê? É um indicativo. Marta está falando do dia do juízo final, onde todos os mortos ressuscitarão. Apocalipse 19, 20, vai ser bem claro sobre isso aí. Depois do milênio, todos os mortos. Na primeira vinda de Jesus, na vinda que a igreja está esperando, Paulo escreve aos Tessalonicenses, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Mas no dia do juízo, todos os mortos ressuscitarão. Aí Marta está dizendo, então vai ter um dia que todo mundo vai ressuscitar para dar conta a Deus. Nesse dia meu irmão também ressuscita. Aí Jesus diz, Marta, eu sou. Vamos lá, vamos devagar, minha amiga Raquel. Marta, tem 3 tempos dessa conversa aqui, eu já falei isso em outras ocasiões, vou repetir, tem 3 tempos dessa conversa. Primeiro tempo, pastora Antonieta, a senhora sabe muito melhor do que eu. Marta chega falando do passado, se o senhor estivesse, porque nós somos especialistas em culpar o presente pelo passado. Se não tivesse vindo a pandemia... se não fosse aquele, se fulano tivesse me ajudado, tem sempre um se. Sempre pegamos o presente e justificamos com o passado. Aí Jesus diz, calma, seu irmão há de ressuscitar. Ela é extremista, ela sai do passado e vai direto para o futuro. Eu sei, naquele grande dia. Não deu certo no passado, mas vai dar certo lá na frente. Tem gente dizendo, olha, não deu certo em 21, mas em 23... 2024, irmão, 23 também vai ser meio demais. 24, aí ninguém me segura. Nós somos extremistas, ou vivemos do passado ou no futuro. Aí Jesus traz um terceiro tempo para a conversa. Não foi ontem, nem vai ser amanhã. Eu sou. É hoje. É agora. Vocês sabem que eu não sou pregador imediatista. É hoje, porque para nem todo mundo vai ser hoje. Tem dia aqui que eu acho, tem gente aqui que a chapa vai esquentar mais ainda. Fica tranquilo. Eu tenho medo desse negócio. É hoje, e se não for hoje, aí a culpa é minha, não. Mas para alguns aqui, eu sei que não é para todo mundo, mas para alguns aqui, a chave vira hoje. Quem sabe é você, quem sabe é você, quem sabe é você, quem sabe é você, quem sabe é você. E o que eu acho interessante aqui, pastor Dilton, pastor Jean, pastor Lucas, é que Marta quer dar uma de teóloga para cima de Jesus. Jesus diz assim, seu irmão há de ressuscitar. Ela fala, de teologia eu entendo, vai ter o dia da ressurreição. Aí Jesus falou, você não entende nada de teologia, Marta, sabe por quê? Ressurreição não é um dia. Ressurreição é uma pessoa, eu sou. O que Jesus está dizendo? Pode chegar o dia que quiser no calendário. Se eu não estiver presente, não tem milagre.
A gente fica depositando a esperança no dia, o dia da entrevista, o dia do telefonema, o dia do exame, o dia do juízo, o dia do sei o que lá. E Jesus está dizendo, antes que houvesse dia, Isaías 43, 13, eu sou, eu não era, eu sou. Pode chegar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, o domingo. Se eu não estiver presente, não tem milagre. Então o importante não é o dia, é quem está no dia com você. É quem está no dia com você. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E sabe o que é bonito aqui? É que a ordem é inversa. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Qual era a lógica, Marcão? Era Jesus dizer, eu sou a vida e a ressurreição. Porque só pode ter ressurreição se a vida foi interrompida pela morte. Mas ele usou o inverso. Ele falou, não, eu não sou a vida e a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque a verdadeira vida comigo não começa agora. A vida perfeita que eu tenho para vocês começa depois da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Que coisa linda, amados. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Tudo isso aqui é passageiro, essas dores são temporárias. A vida abundante, eterna, que está nos aguardando lá, depois do sepulcro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Verso 29, e dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Implicitamente no texto, não está explícito, implicitamente Jesus mandou chamar Maria. Marta falou, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus dá essa explicação pela sua ressurreição e a vida, e fala, agora vai lá e chama Maria. Aí Marta partiu, a casa estava cheia, e olha o que Marta faz com a casa cheia. Olha que lindo isso aqui. Verso 29, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria. Me ajuda, chamou Maria em? Segredo. Então a casa estava cheia, mas só Maria ouviu o chamado. Não, para de graça. Vou voltar lá na introdução. A casa estava cheia de visitantes, mas Marta chegou no ouvido de Maria e falou em segredo, o mestre está aqui e te... Porque tem dia que a casa está cheia igual hoje. Mas ele chama alguns em secreto, em particular, James. Quem sabe a casa hoje está cheia, mas é você que ele está chamando para algo diferenciado. É você que ele está chamando para viver o tempo que ele tem reservado para a sua vida. E aí uma coisa que eu aprendo com Maria, que é impossível ouvir o chamado e ficar do mesmo jeito, sabe por quê? Verso número 29, ela ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele. Eu quero declarar, o chamado de Deus vai te colocar de pé. O chamado de Deus interrompe o luto. O chamado de Deus interrompe a tristeza. Maria estava chorando, amargurada, angustiada, mas Jesus disse, vem. Ela levantou e foi, porque o chamado te põe de pé. Maria levantou e foi até Jesus, verso 30. Jesus não tinha chegado à aldeia, estava no lugar que Marta encontrara. 31, vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-no dizendo, vai ao sepulcro chorar ali. Olha a cena, Marta chega, chama Maria em secreto e fala, o mestre está aqui e te chama. Maria não fala nada com ninguém, levanta e sai correndo. O povo que está na casa fala assim, ela foi para o sepulcro chorar. Eles não entenderam, sabe por quê? Porque nem todo mundo entende o chamado. Porque só entende quem ouviu. Então tem muita gente que não vai entender algumas atitudes suas, porque não ouviram o mesmo que você ouviu da boca de Deus. Ela levantou e foi. E o povo atrás dela, vai para o sepulcro chorar. Ela não está indo para o lugar de morte, ela está indo encontrar a vida. Ela chega diante de Jesus, a gente está caminhando para o final aqui. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus está vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Repare que as duas ensaiaram, combinaram. Nós vamos dizer a mesma coisa para ele. Você fala, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E quando eu chegar, eu falo a mesma coisa, foi um negócio fechado. Aí Marta chegou e falou, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus ficou no mesmo lugar e nem foi para o sepulcro. Só que Maria chegou e falou, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, ou comoveu-se, dependendo da versão, e disse, onde o puseste? Disseram, Senhor, vem e vê. 35, Jesus chorou. Repare que Marta fala e Jesus fica no mesmo lugar, não chora e nem se comove. Maria fala, ele chora, se comove e vai para o sepulcro. Por que a palavra é a mesma, mas a reação de Jesus é diferente? As duas disseram a mesma coisa, mas por que quando Maria falou, Jesus reagiu diferente? A diferença está na postura que cada uma fala. Porque o texto diz que Maria chegou e se lançou aos seus pés. Então uma falou de pé, a outra falou de joelho.
Tem um monte de gente querendo a mesma coisa que você, mas por causa do seu joelho no chão. Tem um monte de gente que quer a mesma coisa que você, mas porque o seu joelho está no chão, o céu se move a seu favor. Quem é que está comigo nessa palavra aqui essa noite? Magdiel, meu amigo, me ajuda, cadê você? Quando fala de joelhos, só vem à minha mente o que? Elias na caverna. Senhor, eu estou sozinho. Deus falou, tá não. Tem 7.000 joelhos. Profeta eu não conheço pela roupa, eu conheço pelo joelho. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e 7.000 bocas que não o beijaram. Aqui está a identidade dos profetas. Joelho e boca. Joelho no chão e boca para Deus usar. Maria falou de joelho, Jesus se comoveu e chorou. Os versículos mais conhecidos da Bíblia, João 11:35, Jesus chorou. Algumas, dependendo da versão que você estiver usando, é o menor versículo da Bíblia, em quantidade de letras, dependendo da versão que você estiver usando. Jesus chorou, e aí fica a pergunta, por que Jesus chorou? Isso aqui prova o que eu falei na introdução. João está defendendo, João está escrevendo um evangelho apologético, defendendo a divindade de Jesus. Ou seja, dizendo que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Por quê? Porque desde que Alexandre o Grande difundiu a cultura dele no mundo antigo, o pensamento grego veio ganhando forma. E no pensamento grego, o que eles acreditavam? Que a matéria é má e o espírito é bom. Então eles tinham dificuldade de entender como é que Deus podia encarnar. Aí João diz, ele chorou, sabe por quê? Porque ele veio numa matéria igual a de vocês. E por que ele chorou? Porque Apocalipse 7:17 diz que um dia ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então por que ele chorou? Para entender quando você chora, para consolar o seu choro também, por isso que ele chorou. Então quando você chora na cabeceira da sua cama, quando você chora no seu travesseiro, quando você chora debaixo do chuveiro, quando você chora no volante do carro, ele entende o seu choro, porque ele também chorou. Ele não está indiferente à sua dor. Ele não está indiferente à sua lágrima. Jesus chorou. E aí ele diz, aí o 36, disseram pois os judeus, vede como o amava? Amava tanto que está chorando. Aí no 37, alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Uau. Do que eles estão se referindo? Capítulo 9. Jesus restaura a visão de um cego de nascença e o povo disse, nunca se ouviu dizer que um cego de nascença voltasse a ter vista. Por que essa cura desse cego de João 9 é mais impactante que a dos outros? Por que não falaram isso sobre Bartimeu e sobre outros cegos? Nunca se ouviu dizer, mas quando esse cego de João teve a visão restaurada, disseram, nunca viram isso. Se você for analisar o texto no original, no grego, ou pergunta para o pastor Dilton, é brincadeira. O que o texto de João dá a entender é que o cara não tinha o globo ocular. Cego de nascença, porque ele não tinha o globo ocular. Por isso que Jesus faz lodo, pega barro e cospe. Porque ele está replicando o que aconteceu no Éden. Matéria do homem, barro. O cara não tem globo ocular. Jesus diz, deixa eu fazer outro aqui. Aí eu ouvi, não fui eu quem falei, Bispo Dale Brunner, 2014, Congresso do CIMEB, EDVEC, Curitiba. Bispo Dale Brunner falou algo muito interessante. Hoje em dia quase não se faz mais DNA pelo sangue, se faz pela saliva. O DNA mais puro está na saliva. Então Jesus pegou o DNA humano, o barro, e o DNA divino. Deixa eu fazer um globo ocular e colocar no lugar desse cara aqui. Diz, aquele que restaurou a visão do cego não podia impedir que o amigo dele morresse. E a pergunta deles não é impertinente não. A pergunta deles é pertinente, faz sentido. Olha, se Jesus amava, trouxe visão para um cara que não tinha olho, por que ele não impediu o amigo dele de morrer? E eu confesso a vocês, eu orei sobre esse versículo, para Deus me dar entendimento. Eu falei, Senhor, me ajuda a entender por que isso aconteceu. Aí o Espírito Santo ministrou uma palavra ao meu coração. Quando a gente fala de coração, fala de mente, né? Simples demais, tem coisa que Deus não vai impedir de acontecer, mas vai reverter depois que acontecer.
Não vou impedir ele de morrer, mas vou ressuscitar depois que ele morrer. Não vou impedir da porta fechar, mas vou abrir de novo depois que ela fechar. Não vou impedir que aconteça, mas depois que acontecer eu reverto. Quem está comigo nessa palavra? Então recebe aí, vai ter uma reviravolta nessa história. Estou liberando uma palavra profética aqui baseada no texto. Haverá uma reviravolta nessa história. Lá na galeria vai ter reviravolta de Deus na sua história. Deus vai revirar do avesso esse negócio. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Quem crê nessa palavra? Ele vai reverter a situação. Você acredita nisso? Você acredita? Prega comigo aí, fala para os três. Vai ter reversão de história. Diga aí, ele vai reverter a história. Vai ter reversão. Ele vai reverter. Ele vai deixar acontecer e depois reverte. Depois coloca no lugar de novo. Depois coloca no lugar de novo. Vamos para o texto. Não podia ele que abriu os olhos do cego também fazer com que esse não morresse? 38, Jesus, pois movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Lá não se enterra pessoas no chão, não se enterrava como nós o fazemos aqui, porque aquela região é muito rica em animais carnívoros e aves de rapina. Então quando enterrava alguém, misturava pedra e espinho para os animais não revolverem os cadáveres. Então era comum se colocar em cavernas. Gênesis 23, Abraão paga 400 ciclos de prata na caverna de Maquipela para enterrar Sara. Nota de rodapé. 400 ciclos de prata é muita coisa, porque Samaria foi comprada por 80 peças de prata. José foi vendido por 20, Jesus por 30, Abraão pagou 400 no sepulcro. Me pergunta por quê? Porque custa caro enterrar o que já morreu. Tem que pagar o preço para enterrar o que já morreu. E às vezes custa caro. Quando Paulo diz, quem me livrar do corpo dessa morte? Paulo está se referindo a uma pena de morte que os romanos aplicavam, chamada necroforia. O que era necroforia? Quando alguém era um criminoso que merecia a morte, uma morte lenta e dolorosa. Pegava-se um cadáver e amarrava nas costas do vivo. Enquanto o cadáver estava sendo comido pelo bicho, o vivo era comido pelo bicho do morto. Necroforia. Por isso que Paulo diz, quem me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, o meu cara do passado continua me acompanhando. E tem gente que não enterra o morto e vive uma necroforia espiritual. Está sendo comido por aquilo que já morreu. Está sendo morto por aquilo que já está morto. Paga os 400 ciclos de prata, enterra o que já morreu e segue sua vida. Jesus falou, me leva até lá. Levaram Jesus no sepulcro. Verso 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Ponto. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 40. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito, se creres verás a glória de Deus? Rapidinho aqui. Marcos 16, verso 1, 2 e 3. As Marias vão para o sepulcro ungir Jesus no domingo pela manhã. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, perdão, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Marcos 16, 1, 2 e 3. E elas dizem assim, quem nos revolverá a pedra? Por quê? Porque a pedra na porta do sepulcro, pelo menos uma dezena de homens para remover. Então as mulheres, são 3 mulheres, só quem vai remover? Quando Jesus chega lá, ele diz, remove essa pedra aí. Mandou alguém remover a pedra. Não foi ele que removeu, nem Marta. Ele mandou remover. E por que ele manda remover? Vamos lá. Não é por causa dele. Porque se ele manda Lázaro ressuscitar, Lázaro ficaria ressuscitado do mesmo jeito, com pedra ou sem pedra. Por quê? Baseado em Lucas 8. Só para não errar o texto. Baseado em Lucas 8, a ressurreição da filha de Jairo. Se você quiser marcar o texto aí. Baseado em Lucas 8, 55. Quando Jesus levanta a filha de Jairo, o texto diz, o seu espírito voltou. Ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe desse de comer. Então quando Jesus trazia os mortos à vida, a voz dele não entrava no ouvido do defunto, ia no espírito. A nossa doutrina é tricotomista. Somos dotados de espírito, alma e corpo. Há quem acredite na dicotomia, espírito e alma sejam a mesma coisa. Por que eu não acredito? Porque Hebreus 4,12 diz que a palavra penetra até a divisão. Então se tem uma divisão, a Bíblia diz que tem uma divisão. Eu não alcanço, você não alcança, ninguém alcança, mas a palavra alcança, então tem uma divisão. Alma e espírito não é a mesma coisa. Se fosse, a Bíblia não dizia. Então como é que acontece? O corpo volta para o pó, a alma vai prestar conta diante de Deus, porque na parábola do rico e insensato, louco, hoje pedirão a tua. O que presta conta diante de Deus não é o espírito, é a alma, intelecto, psique. E o espírito volta para Deus que o criou, seja do rico, do pobre, do negro, do branco, do crente, do ateu, qualquer um. O diabo não é o dono da vida, o dono da vida é Deus. Então qualquer pessoa quando morre, o espírito volta para Deus. O espírito da menina estava indo, Raquel,
No meio do caminho, Jesus disse: menina! O Espírito falou: conheço essa voz. Deixa eu voltar porque está me chamando. Quem me criou está me chamando. Quem me criou está me chamando. Então, quando Jesus dissesse assim: Lázaro, não importa onde o corpo dele estivesse, era o espírito de Lázaro que ia voltar para o corpo. Mas por que tem que remover a pedra? Porque Lázaro estava enfaixado, o próprio texto diz, alguém teve que desenfaixá-lo, atado em faixa, e dentro da caverna. Então o que adiantaria ficar ressuscitado dentro de uma caverna com a porta fechada? Então ele falou: tirem a pedra, porque não é por minha causa, é por causa dele. Porque a minha palavra passa pela pedra, passa pelo tempo, passa pelo espaço. Mas Lázaro vai ficar ressuscitado dentro de uma caverna escura. E ele não tem como abrir essa porta de dentro para fora. Sabe por quê, irmão? Porque tem porta que mesmo você sendo alvo de milagre, você não consegue abrir ela de dentro para fora. Deus tem que usar alguém para abrir de fora para dentro. Posso liberar a palavra? Deus vai usar alguém para abrir essa porta que você não consegue abrir sozinho. A porta vai abrir de fora para dentro. Alguém de fora virá para remover essa pedra, porque a palavra já está sobre a sua vida. Agora falta alguém remover a pedra. A porta vai abrir. Só que quando Jesus disse: tem que remover a pedra, Marta falou assim: Senhor, já cheira mal. Quem já teve o desprazer de acompanhar uma exumação de um cadáver sabe o que Marta está dizendo aqui. O que Marta está dizendo em outras palavras? Senhor, se remover essa pedra vai incomodar todo mundo aqui o mau cheiro. Então guarda o que eu vou lhe dizer. Tem dias que para você receber o milagre, Deus vai tocar em áreas que incomodam. Tem uma frase de Max Lucado que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: a ferida só é curada quando é exposta ao ambiente da graça. Então tem vezes que Deus toca em áreas que você não queria que Ele tocasse, mas é para curar, é para trazer vida. Tem vezes que Deus expõe a podridão de Lázaro. Para quê? Para trazer ele de volta. Vai incomodar, então aguenta. Sabe por quê? Porque o desconforto é momentâneo, mas a vitória é permanente. Então aguenta. Quando removeram a pedra, Jesus disse: Lázaro, vem! E Lázaro saiu atado em faixas. O defunto saiu atado em faixas. Eu vou encerrar aqui agora. Agora é para encerrar mesmo. Ainda bem que eu estou longe do pastor disso, não ia puxar meu paletó. Brincadeira. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem. E o defunto saiu com as mãos atadas, as mãos e os pés ligados em faixas. Olha que interessante, Jesus manda tirar a pedra. Quando tiraram a pedra, verso 41, ele olhou para o céu e falou com o Pai. Antes de olhar para o sepulcro e falar com o defunto, ele olhou para o céu e falou com o Pai. Antes de olhar para o sepulcro e falar com o defunto, ele olhou para o céu e falou com o Pai. Então, antes de você olhar para o problema e falar com o problema, olha para quem resolve o problema e fala com quem resolve o problema. Lázaro saiu. E aí olha o que acontece. João 12, verso 6. Desculpa, João 12, verso 9. Rapidinho, João 12, verso 9. E muita gente dos judeus soube que estava ali. Foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E no verso 10 diz que queriam matar Lázaro de novo. Sabe por quê? Porque Lázaro virou um testemunho ambulante. Aqui tem uma palavra para você, sabe qual é? Através do seu milagre, muita gente vai chegar até Jesus. Mas o que eu acho mais lindo aqui está no verso 1 e 2 do capítulo 12. Foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e quem ressuscitara dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. No capítulo 11, Lázaro está morto e enterrado há 4 dias. No capítulo 12, está banqueteando com Jesus, assentado à mesa. Posso liberar a palavra? Na sua vida vai ser do sepulcro para a mesa. Do sepulcro para a mesa. Aquele plano que está sepultado, aquele projeto que está engavetado, é do sepulcro para a mesa. Mesa é lugar de honra, mesa é lugar de vitória. Quando Davi quis honrar Mefibosete, falou: todo dia você vai se assentar à minha mesa. Então é do sepulcro para a mesa. Fica de pé que eu quero orar com você. Sabe o que é lindo aqui? Que a gente pode aplicar essa mensagem de maneira escatológica também. Porque um dia estaremos à mesa com Ele. E qual o segredo de Lázaro aqui para estar sentado à mesa? É porque ele era amigo de Jesus. Tinha comunhão com Jesus, intimidade com Jesus. Recebia Jesus na casa dele.
E talvez Deus trouxe gente aqui essa noite, talvez não, com certeza Deus trouxe gente aqui essa noite para dizer que você só vai viver o milagre se for amigo dele, se tiver comunhão com ele, se abrir a porta da casa para ele entrar. E aqui está a diferença. Você está afastado do evangelho, eu não preciso falar mais nada, você sabe o que eu estou fazendo agora. Eu estou abrindo espaço para você voltar para Jesus. E gente aqui que nunca tomou a decisão de aceitar Jesus, de fazer uma aliança com ele. E Deus te trouxe aqui para dizer, tudo isso que foi ministrado só tem efeito se você receber Jesus na sua vida. Se você não recebê-lo, muito pouco aqui você vai aproveitar. Porque é pela fé. Tem que ter aliança com ele, amizade com ele, intimidade com ele. Eu quero liberar agora aqui uma palavra. Hoje você não volta para casa do mesmo jeito. Deus te trouxe aqui para te ajudar a colocar as coisas no lugar. Mas para isso você tem que voltar para Jesus. Então você que está afastado do evangelho, ou você que veio por convite de um amigo e nunca tomou a decisão de aceitar Jesus, mas hoje você quer fazer uma aliança com ele, a oportunidade está aberta. Pastor, o que eu tenho que fazer? Peça licença no lugar que você está. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você antes de encerrar esse culto. Você quer voltar para Jesus agora? Ou você quer aceitá-lo como Salvador da sua vida? Eu preciso orar por você, mas você tem que sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu vou orar por você. Venha em nome de Jesus. A sua história vai ser do sepulcro para a mesa, mas você precisa tomar essa atitude de reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Isso, pode vir aqui, já pode aplaudir mais forte. Tem mais gente vindo aqui, venha. Venha em nome de Jesus. Isso, sai do seu lugar e venha. Venha, desce da galeria, sai de onde você estiver. Nós vamos orar por você. A história não vai acabar desse jeito. Deus está mandando gente remover pedra. Está usando gente para remover pedras da sua vida. É um novo tempo de Deus. Sai do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Isso, desce da galeria. Pede licença aí. A pessoa que veio contigo vai vir aqui à frente com você. Nós estamos te aguardando. Pastor Dilton, por favor.